La siguiente ponencia corre a cargo del profesor Ricardo Braga, de la Universidad de Lisboa. Ricardo Braga se graduó en Ingeniería Agrícola en el año 1993 y posteriormente realizó el máster de Producción Agrícola Tropical por el Instituto de Agronomía de la Universidad de Lisboa. Se doctoró en el año 2000 por la Universidad de Florida, desarrollando integración de modelos de simulación mecanística en la toma de decisiones en agricultura de precisión. Actualmente es profesor auxiliar en el Instituto Superior de Agronomía de la Universidad de Lisboa, donde imparte clases en el campo de la agricultura y de nuevas tecnologías como son la mecanización agrícola, el modelado de sistemas de cultivo y la agricultura de precisión. Pertenece al Centro de Investigación FCT-LIF del Instituto Superior de Agronomía, en el que ha desarrollado diversos proyectos de investigación en agricultura de precisión y en cambio climático. Y también forma parte del grupo de expertos de la PAC del Ministerio de Agricultura, Foresta y Desarrollo Rural. Muchas gracias y cuando quieras. Boa tarde a todos. Espero que entendam. Eu vou tentar falar devagarinho para tentarem perceber o meu português. A promessa que fiz ao Xavier Cancela foi que, sendo um congresso ibérico e na Galícia, se eu falasse português despacio, vosotros me entenderiam bem. Mi castelhano é horrível. Aliás, todos os portugueses hablan mal castelhano. Piensan que hablan bien, pero hablan mal. Então, eu vou falar português. E a promessa é que os slides, excetuando este, um ou outro, vão ter texto em castelhano. Ok? Se não entendem alguma coisa, param-me. Temos 45 minutos. Penso que estamos bem. Não é? Muito bem. A primeira coisa, quem decidiu o título da minha ponência foi o Xavier, não fui eu. Ele pediu-me para falar sobre o futuro da agricultura. A minha primeira questão foi: qual futuro? O futuro daqui a 10 anos? O futuro daqui a 100? Ou o futuro daqui a 50? Porque, dependendo do que estamos a falar, se falarmos daqui a 100 anos, muito provavelmente todos conseguiremos ter aquelas imagens, algumas que eu não resisti, que vos vou mostrar no final. Basta irmos ao Google e fazermos e buscarmos Future Farms e encontramos coisas futurísticas em que o mais problemático de tudo é que o ser humano, nós, agrónomos, já não vamos fazer parte da equação. E, portanto, esse deixaria de ser um problema para termos que resolver. E, portanto, mais do que hablar desse futuro longínquo, a mim preocupa-me mais, e o trabalho que temos feito em Portugal, juntamente com o professor José Rafael da Universidade de Évora, que também está aqui, e que vai falar amanhã num taller, a nossa preocupação é muitíssimo grande na adoção da agricultura de precisão. Fazer com que não seja só uma coisa de simpósios, teórica, da internet, mas que seja real e que tenhamos agricultores em Portugal, para já, e depois, se pudermos exportar ainda melhor, a usar esse conceito. E o que é facto é que andamos a pregar há quase 20 anos, e nos últimos anos o processo tem-se dado e a adoção tem chegado ao campo. E é um pouco sobre isso, que eu vos gostava de falar, sobre qual é a nossa abordagem e quais são os problemas que encontramos na translocação do conceito da agricultura de precisão para o campo. Aqui tem um slide em castelhano. Portanto, só para nos sentarmos todos na mesma página, eu presumo que a audiência seja conhecedora do tema da agricultura de precisão ou relacionado, e aqui o que nos importa para já não é no conceito mais alargado do smart farming, mas é qualquer coisa mais restrita, que
que é o Variable Rate Management do mundo anglo-saxónico. E há aqui uma diferença muito grande que eu acho que é decisiva, é uma mudança de página, que é nós focámos-nos naquilo que é o essencial e não naquilo que é o acessório. E o acessório, neste diagrama, que é dos primeiros da agricultura de precisão a nível mundial, foi desenvolvido nos Estados Unidos, esta infografia, o mais acessório aqui é a tecnologia. Portanto, aquilo que é o essencial são os dados e a forma como nós transformamos esses dados em decisões para os agricultores. Como é que nós pomos dinheiro no bolso, na bolsilha dos agricultores. E, portanto, as tecnologias de informação e comunicação aparecem ali, mas sempre como são ferramentas que nos auxiliam a chegar a um fim, esse sim muito importante, que é transformar dados em informação e informação em decisão e decisão em dinheiro, em margem para os agricultores. Ora bem, nós desde logo temos um grande problema quando falamos de agricultura de precisão, porque ele é simultaneamente um tema hiper complexo. Temos aqui, desculpem, está o rato. Esta coisinha chata, cara todos. Temos logo um problema que é lidar com uma coisa que é complexa. Todos nós sabemos que investigamos no assunto, sabemos que o tema não é simples, mas simultaneamente para o agricultor ele tem que ser simples. E, portanto, nós vivemos aqui numa bipolaridade entre o complexo e o simples. Ele tem que ter uma complexidade que é escondida e, quando chega à mão do agricultor, ele tem que ser transformado em sistemas de suporte à decisão extremamente pragmáticos e simples de utilizar. Portanto, o desafio que nós temos é enormíssimo, e aquilo que nós temos, uma das coisas que nos parece o denominador comum nesta lógica da intensificação sustentável, que é este conceito, é esta ideia suficientemente abstrata para parecer conceptual, mas muito prática, que é: nós precisamos aumentar aqui um KPI, que é conhecimento por hectare. Portanto, e é isso que vai fazer com que o agricultor passe a fazer mais com menos, passe a ser mais eficiente a usar os seus recursos. E, portanto, uma pergunta que me colocam muitas vezes, que eu fico algo espantado, perguntam-me: Ricardo, esta coisa da agricultura de precisão, isto é uma moda, não é? Isto vai passar, a gente se ficar aqui quietinhos, isto passa e a coisa não precisamos nos chatear muito. A verdade é que, penso que isto não é preciso perder aqui muito tempo para explicar isto, todos sentimos isso nas nossas vidas. Se não fosse a revolução da digital, eu não estaria aqui a esta hora. Cheguei em cima da hora, o que fez com que o Xavier tivesse quase um ataque cardíaco, mas cheguei aqui graças à transformação digital e, portanto, não é preciso passarmos aqui muito tempo. O que é preciso, o que dizemos muitas vezes aos agricultores, é que mais vale entrar cedo no ciclo, no loop da inovação, porque senão imaginem quando os telemóveis começaram a ser utilizados, o que seria hoje em dia alguém que se recusasse a adotar, cair hoje no mundo dos smartphones e portanto, é um salto tremendo, com custos tremendos e, portanto, quase impossível. E, portanto, aquilo que nós defendemos em Portugal é que a adoção se vá fazendo de forma paulatina, de forma lenta, mas que levar os agricultores a perceber que não temos aqui um bicho de 7 cabeças. Bom, este diagrama não foge daquilo que é o comum, as 4 fases da adoção da agricultura de precisão, mas também aqui temos problemas. Lembra-se sempre, a agricultura de precisão sensu stricto, portanto, a gestão diferenciada dos fatores. Também aqui temos problemas, porque aquela primeira fase da avaliação da variabilidade é uma fase importantíssima, só que os agricultores, quando adotam, temos aqui também uma bipolaridade, que é: ou não adotam e dizem que isto não presta, não serve, ou quando adotam, querem automaticamente chegar à fase final da aplicação diferenciada. E nós o que dizemos é que, calma,
aquela fase inicial do conhecimento da variabilidade é muito importante. Ganhamos, mais vale perder tempo a perceber a variabilidade, a perceber a dinâmica temporal dessa variabilidade para depois passar às fases seguintes da análise e da decisão e das cartas de prescrição e depois a aplicação final com a tecnologia VRT. Em todos estes passos temos imensos problemas. Naquele primeiro passo da medição da variabilidade temos falta de sensores. Não é? Hoje em dia o que é que temos assim pragmático? Temos a condutividade elétrica, temos os satélites, temos os drones, temos sensores de água no solo, temos muito pouca coisa. Isso é um mundo todo que está por avançar, em que a espectrometria vai, de certeza, fazer aqui uma grande diferença, mas também naquele problema, naquela fase número 2, de transformar os dados em decisões. Há aqui componentes que são fáceis. Sei lá, uma carta de pH no solo é fácil de transformar numa carta de prescrição, mas, por exemplo, se formos para o azoto, se formos para outras decisões, se formos, por exemplo, para uma carga à poda, se formos para decisões mais complexas agronomicamente, de facto, falta-nos aqui uma componente muito importante, que são os modelos mecanísticos. Os modelos mecanísticos começaram a ser desenvolvidos nos anos 60 nas culturas agrícolas. Eu próprio fiz, na minha tese de doutoramento, na utilização dos modelos de simulação na agricultura de precisão. Agora, acontece que eles estão ainda numa fase muito embrionária, começam a responder a pragas e doenças, mas ainda não respondem a micronutrientes, não respondem bem ao fósforo. Portanto, há aqui uma série de problemas, o que leva a que essa fase esteja a ser substituída pelas análises de deep learning e por modelações numéricas dos dados versus modelações mecanísticas dos dados. Portanto, aquilo que é a base, pelo menos das culturas arvenses, também aqui há problemas. Nós não temos monitores de produtividade georreferenciada para todas as culturas. Temos para os cereais, temos para a batata, temos para culturas de descarga lateral, não temos para a vinha. A vinha temos para as vindimadoras de descarga lateral, do continente americano e Austrália. Para as nossas, na Europa, ainda começam a aparecer umas aproximações, mas medição em contínuo ainda é um fator limitante. E, portanto, ok, os filmes não vão funcionar, ainda bem, gasto menos tempo. Os monitores vários. Monitores, por exemplo, este está agora a ganhar tração em Portugal, já temos um prestador de serviços com este sensor para silagem, portanto, para medição em contínuo da silagem, não só da quantidade, mas também da qualidade, por espectrometria. E depois, outro mundo que começa a ganhar tração na zootecnia de precisão, que é esta lógica de não só aplicar isto às plantas, mas também aos animais. E vejam este bovino que tem sensores desde a boca até à parte traseira do animal e, portanto, tem com podómetros nas patas, com sensores no rumen e, portanto, onde é possível aplicar exatamente o mesmo conceito, que é a informação em tempo real para nos ajudar a gerir o sistema. Este sensor aqui na cauda, não é preciso explicar o que é que ele mede. Além de medir gases, mede também o movimento da cauda, por sua vez também está associado a outro tipo de movimentações. Okay? E, portanto, com sensores, hoje em dia, nas vacas, em que mede a posição tridimensional do animal e permite-se fazer este mapeamento das horas de ruminação versus horas de alimentação. Portanto, permite uma gestão, permite a verdadeira gestão, que é saber o que é que está a acontecer para podermos atuar. Qual é o ganho de tudo isto? O ganho de tudo isto é relativamente evidente, é a otimização através de melhoria das decisões. O que é uma decisão mejores decisiones? O que é isso? É tecnicamente mais corretas, com menor custo e mais oportunas. Portanto, a melhoria da oportunidade temporal e espacial. E, portanto, é aquilo que a nova PAC de pós-2020
nos vai trazer em grande força, que é o fazer mais com menos, portanto, a utilização eficiente, a intensificação sustentável. Exemplos práticos da aplicação. Não sei se conhecem este ciclo, o Hype Cycle do Gartner, em que ele mostra, isto é verídico, isto passa-se na realidade, que é aqui uma fase inicial de grande excitação em torno das tecnologias, em que os drones já passaram esta fase. Por exemplo, há 2 anos os drones iam resolver todos os problemas no mundo, desde a Austrália até ao Canadá, e hoje em dia já não é bem assim, já começamos a usar os drones de forma eficiente e de forma com sentido. E depois temos aqui um vale da desilusão, onde agora a tecnologia, eu senti-me depauperado, esta tecnologia não serve para nada, e depois então a utilização estável e sustentável das tecnologias. E, portanto, o que ali temos é o mapeamento de nutrientes no solo, a utilização, a condução assistida por GPS, e depois temos outras que eu não concordo totalmente com o que ali está. Isto é uma opinião, é um autor em específico. Alguns daqueles, não sei, isto aplica-se aos Estados Unidos, em Portugal e penso que em Espanha a lógica ainda não é esta, mas vejam os Spatial Crop Models ali a subir para aquele hype que eles já subiram vários hypes ao longo dos últimos 20 anos, mas agora estão a aparecer, de facto, como medida importante. Ora bem, aplicações concretas no terreno. Isto é aquilo que em Portugal, nós tivemos um evento há 2 anos, a AgroGlobal, em que precisamente tiveram lá colegas espanhóis da Pioneer, e tivemos alguns feedbacks daquilo que se passa em Espanha versus o que se passa em Portugal. Em Portugal, eu não estou a dizer que isto é corriqueiro, que se hace todos os dias, todas as agricultoras, não é verdade, pero temos início a condução assistida e automática são perfeitamente adotadas no sul do país. Ali a componente da análise que chamamos o yield gap, a identificação de zonas de baixas produtividades nas cartas de produtividade. Temos organizações de produtores inteiras com centenas e centenas de hectares a monitorizar georreferenciadamente a produtividade, por exemplo, em milho, e a fazer este tipo de análise para subir as produtividades. E depois a utilização em tempo real da performance vegetativa, dos índices de vegetação pelo Sentinel, também é uma realidade muito presente e com grande disseminação em Portugal. O professor José Rafael falará disso amanhã, com certeza. Há projetos muito interessantes de adoção em larga escala desse tipo de tecnologias. E depois a fertilização diferenciada, a correção de pH, a aplicação de herbicida no milho. Vou-vos mostrar um exemplo a seguir. Começamos agora a trabalhar com densidades diferenciadas no milho também. E, portanto, os setores de rega, portanto, as plantações, quer no olival, quer no amendoal, no sul do país, muito por força de competência espanhola, mas que estão a trazer a tecnologia do superintensivo, já trouxeram há uns anos, e agora a utilização das tecnologias de precisão para o apoio às plantações. E, portanto, temos aqui, diria que não podemos dizer que o conceito chegou totalmente à prática, mas podemos nos orgulhar, penso eu, do trabalho que temos vindo a fazer de adoção e neste momento, quem trabalha nesta área sente, de facto, uma procura grande porque há um desconhecimento grande, e eu já falarei disso do lado dos técnicos do setor. E, portanto, exemplos, a condução assistida, o controle da secção de trabalho nos herbicidas e nos semeadores. Portanto, tudo isto temos exemplos. A aplicação diferenciada de nutrientes, também já existem muitos prestadores de serviço com esta tecnologia. Aqui um exemplo da utilização de dados de Sentinel para a adoção, para detecção de problemas. Este é o exemplo que eu gosto de mostrar, porque mostra várias coisas. Isto é um exemplo de uma carta Sentinel, da NDVI do Sentinel, está disponível na net para qualquer agricultor.
Portanto, o custo de adoção é só conhecimento, é saber onde está, saber consultar, como quem consulta o Google Maps. E neste caso, e também é um bom exemplo para outras coisas, é que nem sempre estamos a falar de aplicação diferenciada de adubo. Isto é preciso, de facto, abrir a cabeça e pensar em tudo o que afeta a produtividade de uma cultura, que são dezenas e dezenas de fatores. E neste caso, feito o diagnóstico no campo, que é sempre muito importante, temos ali aquela zona com NDVIs, do NDVIs, portanto, isto é milho, com NDVIs de 0,3, 0,4, após a floração, portanto, temos aqui uma cultura com problemas. Naquela zona, indo ao local, detectamos ali problemas de compactação de solo. E, portanto, não tem nada a ver com doenças, não tem nada a ver com nutrientes. E o que foi feito foi uma mobilização. Portanto, isto foi no início de uma campanha do ano passado, fomos ao histórico, que também está disponível, e fizemos uma passagem de um XL, isso é que eu não sei mesmo dizer em espanhol, XL, é XL, ótimo, afinal as línguas são mesmo parecidas, fazendo uma aplicação de um XL localizadamente. Isto é uma exploração que tem um histórico de mobilização de conservação, que depois passou a mobilização mais convencional, não fez o reset do sistema e, portanto, não fez uma passagem de um subsolador ou de um XL generalizadamente, e, portanto, temos ali aqueles problemas localizados. Portanto, feitas assim umas contas por alto, vimos o impacto direto na carta de produtividade nesta zona com um aumento de 6 toneladas a hectare. Portanto, estamos a falar aqui de uma aplicação com um rácio benefício-custo de 1 para 25. Okay? Portanto, isto demonstra várias coisas. Demonstra que não é preciso ter alta tecnologia para aplicar o conceito, não é preciso investir muito para ter o conceito. Portanto, de facto, o que estamos aqui a falar é uma mudança de mindset, mudança de forma de pensar do gestor agrícola. Outro exemplo também de low-tech, eu vou-vos falar muito de low-tech, porque eu penso que essa é uma forma de nós entrarmos e aumentarmos a adoção. Diminuir os limiares de rendabilidade. Limiar, eu fui ver, é umbrales de adoção da tecnologia. E vejo aqui, isto é um agricultor em Portugal, porventura o mais tecnológico em Portugal, mas que ainda assim está no processo de adoção. Começámos a trabalhar nesta área nos últimos 2, 3 anos. É o famoso em Portugal engenheiro João Coimbra, na Golgueia. Tem um blog que é este Milho Amarelo, muito interessante, o que é que um agricultor pode fazer do ponto de vista pedagógico e no trabalho em prol de uma cultura. E aqui o que foi feito foi, utilizando um drone, em inglês seria off the shelf, portanto um drone que se compra num supermercado, um Phantom 4, um Phantom 3, 1.500, 1.800 euros, utilizando uma aplicação que é o Drone Deploy para controlar o drone. O próprio agricultor fez um voo, recebeu a imagem por e-mail e conseguiu, com grande precisão, detectar as zonas de infestação. Portanto, estamos a falar aqui, neste caso, de aplicação de herbicida pós-emergência. E, portanto, isto o que é que permitiu? Permitiu que o operador no campo, com o distribuidor, com o pulverizador convencional, portanto, sem qualquer GPS, só com esta carta metida num tablet, a ver a posição, ligava e desligava a barra de aplicação e poupou e aplicou herbicida em 30% da área. Portanto, ganhos ambientais, agronómicos e económicos. E, portanto, os vídeos são mesmo... Desculpem. E, portanto, aquilo não vai mesmo funcionar. Pronto, isto era um vídeo que mostrava a aplicação da barra, fazer aquilo que vos mostrei ali, mas fazê-lo de forma automática com os weed seekers, os sensores a detectar a presença de infestantes. As cartas de produtividade, independentemente da popularidade do Sentinel, em minha opinião, as cartas de produtividade, sendo possível serem obtidas, e daí o trabalho que os prestadores de serviço é para mim, a rainha de todos os dados, porque nos dá o produto final do produtor. E, portanto, vejo aqui, isto é uma parcela de milho com variações de produtividade das 2 às 20 toneladas e, portanto, permite-nos fazer, e esta é a ferramenta de persuasão número 1, que é a carta da margem bruta. Portanto, transformar
milho grão em euros por hectare. E, portanto, quando nós detectamos aqueles pontos vermelhos, detectamos que são pontos em que precisamos de fazer alguma coisa, porque estamos literalmente a gastar mais do que aquilo que temos de retorno da nossa cultura. E, portanto, nós fizemos um estudo, só para termos um número, fizemos um estudo num agrupamento, numa organização de produtores que é a AgroMais, nas zonas mais produtivas do país em Portugal, portanto, com solos, com aluvio-solos, solos com grande potencial, e nos cerca de 10 mil hectares de milho, tínhamos cerca de 30% da área abaixo do limiar de rendabilidade. Okay? Portanto, se nós fizermos alguma coisa para subir isto, eliminando fatores limitantes, desde que economicamente viável, temos aqui muitos milhões de euros para ir buscar em termos de retorno deste exercício. E, portanto, a lógica dos Smart Points, da amostragem e da detecção. Outros exemplos, aqui a famosa condutividade elétrica, medida de várias formas, não traço agora esses pormenores, mas que nos permite, neste momento, há empresas a instalar olival e amendoal em Portugal que consideram isto como a base quer do projeto de rega, quer da definição das drenagens e dos setores. E, portanto, aqui fazendo uma zonagem através de algoritmos estatísticos e que permite fazer este tipo de abordagem. Ou seja, o que é que nós estamos aqui a fazer? Duas coisas. Estamos a fazer agricultura de precisão preventiva, nós estamos a prevenir a variabilidade e estamos a ajustar as necessidades às disponibilidades, de forma a que não tenhamos num só setor de rega solos arenosos e solos argilosos e que seja um quebra-cabeças depois gerir como deve ser essa cultura. Ok, então passávamos a uma segunda fase, que é a pergunta que eu também gosto muito de responder, que é se a agricultura de precisão é tão vantajosa, qual é a razão, aqui acho que o Google funcionou mal a traduzir isto, para não estar generalizado, ou seja, se isto é assim tão interessante, tão bom, etc., porque é que isto não, porque é que os agricultores continuam a encontrar, entre aspas, desculpas para não adotar? E há variadíssimas razões, podia ir aqui por uma via mais satírica, dizendo que os agricultores dizem, ok, isto é bonito, mas só funciona na América, ou isto é bonito, mas é muito caro, só com alta tecnologia. Na realidade, nós temos aqui um grande problema para resolver. E daí a minha lógica do início, que era, em vez de vos mostrar aquelas explorações agrícolas futurísticas, era pensar como é que nós vamos resolver estes problemas para que cheguemos a ter a agricultura de precisão como uma realidade. Okay? E não acabemos com ela. Ou seja, vejam, por exemplo, o exemplo da agricultura de conservação, que tem uma grande analogia com a agricultura de precisão. Porquê? Porque ela é útil, ela é benéfica, mas é extremamente intensiva em conhecimento. Só o agricultor, com um grande apoio, com uma grande consultoria, é que consegue, de facto, tirar partido daquela tecnologia. E a agricultura de precisão é exatamente isso. Se nós não fizermos nada, isto vai ser uma coisa para se estudar nas universidades e que nunca vai chegar à prática. E aqui eu utilizo este slide para bater um bocadinho, para me autoflagelar, que é o grande fator limitante disto tudo, é o conhecimento, é a formação. Nós estamos a formar alunos que saem para o mercado, vão estar no mercado de 30 anos, 30 e tal anos, e eles já saem sem saber trabalhar com estas ferramentas. Okay? E, portanto, em Portugal, nós temos muitas instituições de ensino superior, mas eu poderei dizer, sem grande risco, que 3 ou 4 ensinam agricultura de precisão com as mãos na massa, com coisas efetivas, com conhecimento prático e de investigação, e depois há uma panóplia grande que ensina, pronto, num ensino livresco. Espero não estar a magoar ninguém com isto, mas é um facto, e isso é um problema. Os nossos formandos estão aí para o campo e estão já a sair coxos, estão já a sair com um problema. Depois, já falei, outra limitação é, de facto, quando nós começamos a pensar de forma espacial, há aqui um câmbio
de paradigma, um câmbio, o pensamento geográfico não é qualquer coisa nativa, não é? Há pessoas que quase geneticamente não têm essa capacidade de ver as coisas tridimensionalmente, mas com formação, com experiência, a coisa vai lá e temos ali a verdadeira reengenharia de processos que é necessário fazer. Eu não vou exaustivamente falar deles todos, falar se calhar dos que penso que são mais importantes e que vejo na prática, no dia-a-dia, que são importantes. Este da dificuldade de percepção del itinerário da adoção. Ou seja, os agricultores, e fruto de muitas apresentações e de muitas coisas que se vêem na internet futurísticas, eles depois falam, ok, eu agora tenho isto tudo, mas como é que eu começo a adotar? Como é que eu vou da A para B, para C, para D? E clarificar esse processo é para os agricultores uma grande ajuda. E nós, com a experiência, já sabemos passos firmes a dar e seguros e com retornos fáceis. E, portanto, essa é qualquer coisa que temos que também trabalhar. Outro problema enorme é os agricultores necessitam de um melhor apoio dos revendedores e consultores. Os revendedores de equipamento, também espero não estar a insultar ninguém que esteja presente, mas os revendedores de equipamentos, seja dos grandes fabricantes de semeadores, de ceifeiras, do que seja, quando nós descemos ao terreno, os técnicos que estão a vender esses equipamentos muitas vezes sabem menos do que estão a vender do que os agricultores mais informados que são ratos da internet e que andam a ver e vão às feiras. Por exemplo, vêm agora aqui à FIMA, a Espanha, vão a Paris, à Feira de Agricultura, ou à Hannover, e depois chegam a casa, telefonam para o seu revendedor e é um deserto autêntico. E muitas vezes vendem o equipamento, eu vi isto com os meus olhos, vendem equipamentos 30 mil euros, 40 mil euros e não dão apoio absolutamente nenhum em pôr a máquina a funcionar, a calibrar. E isto é um facto, não é uma acusação gratuita, é qualquer coisa que eu já vi acontecer e com grandes marcas de equipamento. E isso é uma infelicidade. Isso temos que combater isso. Lá está, isto tem tudo a ver com a falta de formação. Se nós trabalharmos na formação, isso, em princípio, a prazo será resolvido. Depois, outro problema são a falta de redes de disseminação. Precisamos de criar redes de apoio aos agricultores, vários agricultores com experiência a trabalhar, se calhar inicialmente motivados ou por empresas de fatores ou por investigadores, criar grupos de trabalho. E a próxima PAC vai privilegiar muito este modus operandi. Nós temos em Portugal exemplos, por exemplo, na agricultura de conservação, pelo professor Mário de Carvalho em Évora, tem muito esta dinâmica, mesmo ajuntamentos em espanhol não, a grupos informais de agricultores. E outro problema, já agora, a questão da gestão e compatibilidade dos dados. Isto para um agricultor é um inferno. Saem os dados de um software, como é que ele mete no outro, que depois vai para a ceifeira, ou que depois vai para o distribuidor de adubo. Isto é um inferno autêntico. E porquê? Eu vejo algumas pessoas a rirem-se, muito provavelmente ou trabalham nestas indústrias de software ou apoiam agricultores que estão com estes problemas, depois saberemos. Mas qual é o problema aqui? O problema aqui é as marcas fecham os seus softwares, fecham as suas aplicações e, portanto, muitas vezes a nossa abordagem é expurgamos os dados de tudo o que são as aplicações, vamos aos dados e depois trabalhamos em aplicações, sistemas de informação geográficas independentes, QGIS, ArcGIS, o que seja, e estamos livres disso e depois, quando é preciso voltar ao mundo real, entre aspas, das máquinas, voltamos a converter aquilo em formatos que voltam a entrar. Portanto, é uma trabalheira que nenhum agricultor é capaz, menos que eu conheça, até à data, que seja um as da informática capaz de resolver esse problema. Portanto, aqui, eu gosto aqui neste lado mais pessimista, mostrar aqui todos os problemas, que é aqui que nós temos que atacar. Outro problema grande é que deixámos de ter, em Portugal, isto é o exemplo português, não sei, em Espanha, mas deixámos de ter uma coisa que era muito benéfica,
que era a extensão rural, ou seja, alguém que agarrava e transformava o conhecimento dos investigadores em conhecimento para o agricultor. Isto morreu, fruto de vários fatores, não interessa aqui discutir qual, porquê, e hoje em dia, felizmente, que este modelo linear está abandonado e hoje em dia o que falamos é de um ecossistema de inovação. Falamos de vários atores, vendedores de fatores, projetistas, consultores, organizações produtores. A investigação já não é o investigador que vai ao campo formar os agricultores, vamos todos aprender nesta rede complexa e muitas vezes até com dupla valência dentro de cada um deles. E, portanto, é aqui que temos que, é no fortalecimento destas redes. Agora, a questão a seguir é como é que nós aceleramos. E como é que nós aceleramos? E este slide eu preparei-o a semana passada para um congresso em Portugal, no Norte, na Póvoa do Varzim, sobretudo para produtores de milho de silagem e vacas, bovinos de leiteiros. E, portanto, estamos a falar de agricultores com 10 parcelas de 2 hectares, ou nem isso, e, em média. E, portanto, como é que nós vamos dizer a esses agricultores, como é que eu vou dizer na futura da PAC que a agricultura de precisão é para todos? E é isso que nós queremos dizer, porque é isso que nós acreditamos. E então temos aqui um conjunto de estratégias que nos parecem interessantes. O high-tech, low-tech, os sensores de baixo custo. Portanto, o mercado está a ser inundado com sensores de baixo custo de países terceiros, alguns deles de fiabilidade duvidosa que têm que ser testados, mas uns já consagrados, vou mostrar depois um. Dados de baixo custo, falei já do Sentinel, ou gratuitos. Software de gestão de dados de baixo custo, também já vos falei do QuantumGIS, que é um software de sistema de informação geográfica. Hardware de baixo custo. Aqui a dicotomia entre o retrofit, o instalar monitores nas máquinas, nas ceifeiras, nos semeadores, versus eu ter que comprar o topo de gama de uma ceifeira para ter lá um monitor de produtividade ou para ter lá um isobus. Parece-nos que existe este mercado do retrofit. Aliás, os monitores de produtividade começaram todos por ser retrofit e mais tarde é que as empresas integraram por compra os equipamentos nas suas ceifeiras. O recurso a prestadores de serviço, isto é algo que sou muito sensível a isto, porque eu acho que os prestadores de serviço são fundamentais na especialização dos agricultores e, infelizmente, a PAC atual não apoia os prestadores de serviço. Eles são vistos como empresas terceiras, não fazem parte do setor agrícola e, portanto, eu acho que isso deveria mudar. Eles deveriam ser vistos como uma peça fundamental, não só da agricultura de precisão, mas, portanto, toda a estratégia de especialização do setor agrícola. O recurso de empresas de consultoria, cada vez há mais e melhores. O forte papel das organizações de produtores também me parece muito importante, portanto, trabalhar a um nível hierárquico superior. Fortalecimento do ecossistema e, finalmente, a inovação. E, portanto, algumas ilustrações do high-tech, low-tech. Por exemplo, aquela imagem que ali está, isto era o tipo de imagens que eu mostraria se viesse fazer aquela apresentação futurista do que é a agricultura. Vejam aquela imagem. Aquela imagem, para muitos, significará uau, que inovação. Na realidade, aquilo é um mau sintoma. O que ali está é uma cabine com não sei quantas consolas. Aquilo é um mau sintoma. Aquilo é uma fase embrionária do processo de adoção. Porque, na realidade, no futuro, tudo aquilo vai estar concentrado numa única plataforma que trabalha e que controla e já existe, e o caminho é este. Aquilo que ali está é uma deficiência, é um mau sintoma, não é uma coisa espetacular para exibir como coisa muito boa. Está bem? E depois aqui a abordagem também já os famosos, já os tratores sem condutor. Aqui os tais exemplos, o low-tech. Aquela imagem que ali está em cima é uma carta NDVI de uma vinha. Um facto importante, a técnica de agricultura de precisão mais adotada no mundo inteiro
é a vindima segmentada. Okay? É corriqueira na Califórnia, na Austrália, na América, na Argentina, em Portugal. Começa também, em Espanha também sei que algumas sim, não sei qual é o grau de generalização, em que, reparem, ali não há tecnologia, há um pedaço de informação de uma carta em que o viticultor vai à exploração, vai à parcela e vai delimitar em função do vigor da cultura os diferentes lotes. Isto poderia ser feito mecanicamente com alta tecnologia? Poderia, mas é possível adotar esta prática sem grandes custos. Exemplos de sensores de baixo custo, isto é uma velha guerra que eu tenho dos watermarks. O mercado português está completamente inundado de sensores capacitivos. Quando temos este sensor que custa 40 €, é um bulbo que é o Granular Matrix, que para culturas, para conforto hídrico, funciona às mil maravilhas. Não é tão longínquo em termos de longevidade, mas é muito eficaz. Quem sabe, já vejo algumas cabeças a abanar, ainda bem, vamos ter conversa. Em termos de longevidade não é a mesma coisa, em termos de manutenção, etc. Mas dado o seu baixo custo, é extremamente interessante e há empresas a vendê-lo já integrados em coluna, tal e qual como as sondas capacitivas. Os dados de baixo custo, a internet popula de plataformas, este é o Sentinel Playground, há o Land Viewer, também uma boa plataforma para consultar, tipo Google Maps, para consultar a cartografia da NDVI. Por exemplo, o Land Viewer permite, inclusive, construir índices à medida. E a pergunta, então, mas eu posso usar isso a nível de um talhão, sei lá, aqui neste caso de vinha, de 2, 3 hectares, eu tenho 10 metros de resolução espacial, eu não vejo plantas, mas vejo as tendências, vejo as manchas, vejo o vigor, e isso, numa fase inicial, é mais do que suficiente. O tal exemplo do Drone Off the Shelf, nesta plataforma de comparação de preços, esta ferramenta na mão de um agricultor, com uma aplicação que controla automaticamente, portanto, o agricultor não toca no drone praticamente, isso é importante. Nós temos casos de agricultores que já mandaram para o hospital 3 e 4 drones e, portanto, é importante tirar o homem dessa equação, porque o homem só faz asneiras em alguns casos. E, portanto, se calhar em muitos. E, portanto, essas aplicações são muito eficazes e adicionam, e aqui naquele bloco que eu referenciei tem um vídeo, se quiserem ver, e adicionam imagens deste género, obtidas em tempo real, no espaço de 2 horas, está disponível no e-mail, e informação georreferenciada para integrar o sistema de informação geográfica. Os softwares de gestão de dados, imaginem, inclusive, se procurarmos aqui no sistema Android, a condução assistida por GPS também existe, é possível com um tablet, com um telemóvel, fazer o download de uma aplicação de baixo custo, há dezenas destas, e que permite, não tem RTK, com certeza, mas permite, por exemplo, uma distribuição de adubo num distribuidor centrífugo, permite alguns trabalhos que requeram menos precisão. E, portanto, aqui é o custo de um tablet ou de um smartphone. O recurso aos prestadores de serviços, já falei, vou abreviar, porque já sei que aqui a moderadora é severa com os tempos. E, portanto, só focar aqui este aspecto me parece muito importante para quem estiver como representante de organizações de produtores e, na realidade, se generalizarmos o conceito, eu estou a olhar ali para a Pioneer. Uma Pioneer, de alguma forma, também é uma organização de produtores, não é naquele sentido clássico de recolher produção, mas tem um conjunto de clientes e com quem trabalha e, portanto, as capacidades imensas que uma lógica de um sistema de informação integrado que recebe dados do campo e que permite a atuação no campo com entradas hierarquizadas de um gestor de sistema que acessa aos dados de todos os agricultores e depois cada agricultor acessa aos seus dados. Portanto, isto são oportunidades muito grandes e a futura PAC
vai privilegiar, já privilegia e vai privilegiar ainda mais as organizações de produtores pela escala que isso traz. Estes vídeos não vão funcionar e aqui eu entraria então numa lógica mais futurística, que já é realidade, mas que ainda não é, legalmente, por exemplo, isto ainda não é possível. É a condução, este vídeo, veríamos aqui o trator a passar e a fazer a viragem em modo completamente automático. Este paradigma, que não sabemos como é que vai ser, mas temos como é que vai ser o futuro das máquinas. Continuaremos a ter tratores de grande potência e generalistas, ou versus passaremos a ter máquinas especializadas de baixa potência a trabalhar em ecossistema, não é? Portanto, se calhar vamos ter uma fase de transição com os dois tipos, vamos ter o trator de grande potência com o semeador e um robozinho a andar a fazer medições ou a fazer atuações e a caminharmos para um ecossistema de máquinas a trabalhar entre si. O mundo da aplicação em tempo real, portanto, estas aplicações já existem, mas ainda não ganharam tração. Isto era tudo filmes que não vão funcionar. Este também não. Na lógica da robótica, populam, inundam, neste momento, o H2020, os projetos da robótica. Este foi um dos que nós entramos, em que tínhamos esta, por acaso, é uma versão mais precoce, a versão mais atualizada é esta, que funcionaria se o vídeo funcionasse, em que o que ele faz é percorre autonomamente a vinha para recolher dados da vinha. Portanto, ele não atua, ele apenas recolhe dados para a estimativa da produtividade da cultura. Portanto, a importância daquela fase inicial da recolha de informação. E, portanto, futuro, e já concretizado em algumas marcas, faço só por um exemplo, tem o conceito do Connected Farm, do dashboard, em que este é o sonho de qualquer gestor, que já existe na realidade em agricultura de sistema fechado, em estufas de ambiente controlado, num lagar, numa adega mais tecnológica, já existem estas plataformas em que nós controlamos um sistema, recebemos dados de um sistema e atuamos sobre um sistema remotamente ou em vivo, através de um dashboard, através de um tablier que recebe dados de satélite, recebe dados de produtividade, meteorologia, e nós atuamos, temos os preços de uma commodity, por exemplo, na bolsa, e em rigor no futuro, a minha taxa de aplicação, imaginem esta situação no futuro, um trator a fazer uma distribuição VRT ligado a um sistema destes, em que a previsão de futuro do preço do milho baixa e automaticamente a recomendação de azote vai baixar porque o limiar de rendabilidade desse fator baixou. Portanto, tudo isto a funcionar em tempo real. Portanto, entramos aqui num domínio que é só passarmos aí uma tarde toda a pensar como é que a coisa vai ser e teremos o futuro, o tal futuro da agricultura de precisão. Portanto, as tais coisas mais futurísticas das vertical farms e tudo feito de forma... este é o tipo de coisas que eu fujo a 7 pés, ok? Fazer apresentações onde mostre slides destes, eu fujo a 7 pés. No entanto, hoje estou aqui a fazê-lo porque me pediram para falar sobre o futuro. Porquê é que fujo a 7 pés? Eu intuí que não ia ter muitos agricultores aqui na audiência, porque se tivesse, isto é a estratégia número 1 para que eles não adotem nada, nem uma imagem de um satélite. Porquê? Porque isto mete medo. Isto é qualquer coisa que começam-se a rir, começam-se a sentir desconfortáveis, isto mete medo. E, portanto, não vale a pena entrarmos por aqui em falar de coisas transcendentes, vamos ser mais práticos e mais realistas. E, portanto, isto foi uma busca que eu fiz no Google de Future Farms e bonecada desta aparece às toneladas. Está bem? Podia estar aqui a mostrar isto e isto e isto, e robôs e não sei o quê, e era uma tarde bem passada. Finalmente, não se preocupem que eu não vou falar deles todos, mas finalmente chegou a um ponto em que às tantas, alguém que trabalhava comigo dizia assim, eu via tantas coisas a acontecer que eu não achava corretas do ponto de vista da adoção,
que houve um aluno que diz assim: porquê é que não crias os 10 mandamentos da agricultura de precisão? Eu achei aquilo muito presunçoso, muito pomposo, e então pus depois já eram 12, os princípios, não vamos ser tão egocêntricos, os 12 princípios que me parecem importantes para evitar problemas, e portanto, lá está. Primeiro, a agricultura de precisão é um processo, não é uma tecnologia, não podemos dizer aquele trator tem agricultura de precisão, porque não existe isso. A agricultura de precisão é um processo, o foco nos dados, a adoção deve ser paulatina, deve ser devagar, a baixo custo, low-tech, e depois, então, à medida que o agricultor adota, sente-se confortável, então passemos a fases seguintes, que já se cometeram alguns erros de apetrechamento de explorações agrícolas com o último grito de tudo e mais alguma coisa, e depois aquilo não dá em nada. Está bem? Porque é difícil integrar, é muito abrupta essa transição. Um aspecto que me parece muito importante, o número 4, que é só atuar VRT, em modo VRT, quando sabemos exatamente que aquele é o fator limitante. Porque senão, nós dizemos um ditado em português, não sei se funciona em espanhol, já estou a inventar completamente, que é pior a emenda que o soneto. Ok? Eu baralho, por exemplo, na vinha, isso então é um bom exemplo. Tenho um problema de vigor na vinha. Atuar logo na poda, sem perceber o que é que está a causar esse excesso de vigor, seja drenagem, seja azoto, seja o que for, é um erro completo. Eu estou a desregular a planta toda, estou a criar mais problemas do que a resolver. Isso muitas vezes é a tentação de quem vende fatores ou quem vende um produto. Ele quer forçosamente que aquele seja o fator limitante. E isso é mau, não defende os interesses do agricultor. Está bem? Outro problema, outra estratégia, que outro princípio, que é não há receitas para a adoção, portanto, os roteiros têm que ser caso a caso, em função das culturas, em função dos agricultores. O objetivo não é homogeneizar as cartas de produtividade, também ainda se vê muito esse erro. O objetivo é maximizar margens brutas. Eu posso ter, no limite, uma carta de produtividade homogénea, toda igual, o milho todo a produzir 16 toneladas, e eu não estar a maximizar o dinheiro que tiro dessa parcela. Porque eu posso, isto tem a ver com a economia de fatores, eu posso não estar no ponto ótimo da produtividade marginal dos fatores em cada um dos sítios. Atuar sempre atendendo à racionalidade económica, portanto, não embandeirar em grandes investimentos. Resolver, este também é importante, resolver primeiro os problemas básicos. Também acontece, um agricultor que me está a tirar 10 toneladas de média em milho e quer ser o agricultor mais tecnológico. Então, primeiro vais resolver os problemas de base, que os tens com certeza, a menos que os solos tenham uma limitação de potencial que não se consiga resolver, seja no pivô, seja no que seja, problemas de pH, etc. Primeiro resolves as bases e depois então surge a agricultura de precisão. Sendo que a agricultura de precisão, algumas ferramentas também nos ajudam a solucionar coisas mais básicas, com aquele exemplo que vos dei da compactação e que foi detectada com o satélite. A muito curto prazo, os agricultores e as organizações vão precisar de um sistema de gestão de dados, porque às tantas é PDFs e dados, tudo e mais alguma coisa, e é preciso uma plataforma para gerir aquilo tudo e tirar partido daquilo tudo. Não é uma panaceia, não substitui a má gestão, portanto, não substitui o agricultor, não substitui... Afinal, o outro slide estava errado, peço desculpa. Já foram comprimidos em 10. E pronto, e era o que tinha para dizer, penso que me portei bem no tempo. Em suma, trazer aqui aqueles slides de coisas muito interessantes e falar-vos aqui de inteligência artificial e de como é que eu no futuro já vou saber que vou necessitar de regar daqui a 15 dias com base em deep learnings e coisas. Eu acho que todos nós, penso eu não sei exatamente o público que tenho aqui, mas seriam exercícios fáceis. Eu acho que nós temos que nos preocupar em como é que vamos ter futuro e não como é que vai ser o futuro, porque a imprevisibilidade também é enorme nesse ponto de vista. Muito obrigado. Muchas gracias, Ricardo. Abrimos un turno de preguntas. Bueno,
Creo que máis adecuado vai ser que fale un pouco así en galego, porque vai ser a forma máis rápida de entendernos. Sobre todo este último punto do que falou, sobre a xestión dos datos, estamos nun horizonte de captura masiva de datos, con dron, con satélite, é dicir, a foto Sentinel estamos utilizando non agora mesmo para estudios en áreas de máis de 4 km de radio, dando uns resultados bastante satisfactorios para o noso cliente. Pero encontrámonos non é un problema, é unha incertidumbre, que é un pouco sobre o último do que falou, ese sistema de xestión de datos. Síguenos pedindo aínda os informes en papel, cando o máis fácil sería darlle unha salida visor web que cada X días teña a imagen do Sentinel que xa directamente pode configurar el, pois para neste caso un índice NDVI, porque necesitaba aumentar a súa produción de camelia, necesitaba ver as zonas onde máis, digamos, humedade había. Non sei se isto é unha anécdota que pode pasar en Galicia ou pasa tamén en Portugal ou na súa experiencia. O que ver se eu percebi. Portanto, o que está a dizer é sim senhor, temos muitos dados, mas depois o que o agricultor quer é um papel para ir ao campo. Pronto, ok. De acordo, e temos vários tipos de agricultores. Nós temos isso, temos o agricultor que quer um papel e que usar uma ferramenta mais, por exemplo, eu não vou pôr 90% dos agricultores com quem trabalho, não os vou pôr a trabalhar num SIG, num sistema de informação geográfica, ou usar um Excel para fazer uma rede neuronal, obviamente que não. Portanto, daí aquela bipolaridade que eu referi, que é a necessidade simultânea do complexo e do simples e da adaptação a cada caso. Agora, é uma realidade que em Portugal, por exemplo, há mais telemóveis do que pessoas, ok? Como na Holanda, que há mais porcos que pessoas, em Portugal há mais telemóveis que pessoas, em Espanha não faço ideia. Os smartphones são qualquer coisa de muito comum e que, portanto, usar uma coisa daquelas, a experiência que eu tenho e que estamos a ter neste momento com produtores, lá está, com apps gratuitas, que há várias, em que é-lhe dado um geotipo, por exemplo, e aquele vai para o campo e até facilita a vida, porque ele não tem que andar à procura, tem lá o cursor a dizer onde é que ele está. Portanto, tem que ser caso a caso. Tem que ser adaptado em cada caso. Portanto, a questão das receitas, não é? Portanto, há aqui também, eu digo que não há que haver receitas e depois ponho aqui um conjunto delas. Mas é isso. Portanto, tem que, na minha opinião, há de tudo. Há de agricultores para uma coisa e para outra, e, portanto, temos que adaptar a coisa a cada caso. Unha segunda pregunta así, con respecto ao que acabo de falar de aplicacións casi específicas. Justamente este caso, nosotros generábamos unha aplicación, empezou un pouco en sector forestal, sigue aí, pero demandaban camelia, claro, árbol, neste caso sigue sendo agricultura. Hai unha serie de agricultores que sí que saben utilizar SIGPAC, por decirlo así, visores, pero o tema de sistemas de información xeográfica como Quantum GIS, que é super cómodo, ten a forma de velo, aínda son algo reacios. Sería interesante crear unha ferramenta moi simple o que facemos, coller toda esa información complexa, traballar como se fora un SIG, pero ter ao mellor só 2 ou 3 botóns para ese agricultor para que foran, digamos, empezando a empregadas, por decirlo así. Eu não percebi essa palavra que aplicou de sistemas, penso que seja simples, não é? Pronto, ok. Aí eu diria duas coisas. Primeiro, o Quantum, o QGIS agora, é customizável. Portanto, ele pode ser tão simples quanto tu queiras, certo? E é programável. 2, existem, por exemplo, neste caso não é uma organização de produtores, mas é consultores que trabalham, por exemplo, com 3.000 hectares, no caso do olival, que eles também usam, sem saber, que é um SIG, usam ferramentas muito simples para o telemóvel, não gratuitas, mas com 40 euros,
e nós chegamos ali e percebemos porquê? Porque a dimensão da área gerida já é tal que percebem a necessidade. E são aplicações que fazem buffers, por exemplo, fazem já ferramentas interessantes. Por exemplo, nós agora em Portugal temos até o dia 15 de março a obrigatoriedade de fazer o controle dos matos em até 50 metros de habitações, por exemplo, e este tipo de ferramentas em tempo real muito facilmente cria os buffers à volta dos elementos. Portanto, há um mundo enorme aí e, portanto, a resposta é por essas duas vias, na minha opinião. Falou que cada caso é um caso, mas estou a pensar particularmente nos agricultores mais pequenos, tal de meio hectare, um hectare, e falou agora dos smartphones. Por vezes, a sensação que eu tenho é que há sempre uma preocupação das novas tecnologias, dos novos sensores, e aquilo que a sensação que eu tenho, ou os colegas, é que o acesso à informação que já está disponível, seja de questões meteorológicas, seja de sensores de umidade do sol, por exemplo, para a rega, outras aplicações práticas, não está disponível porque o agricultor não tem acesso a essa informação que já existe. Ou seja, em termos de etapas, se podemos chamar assim, faria sentido começar, disse agora, apostar nessa divulgação via telemóvel, smartphone, de uma forma mais, digamos, mais global do país, e depois começar a passo a passo a apostar mais em termos de sensor e tecnologia mais da tecnologia mais de corpo. Diria-se, no primeiro passo, tentar apostar em termos da divulgação destes resultados e de chegar aos agricultores mais pequenos esse tipo de dados que já existem. Sem dúvida que sim. Inclusive há aplicações. O Sentinel tem uma aplicação em que pode estar no campo. A escala não é grande coisa, a paleta das cores não é grande coisa, mas pode estar em tempo real a ver a última imagem no telemóvel. Sem dúvida que sim. Eu acho que, novamente, cada caso é um caso. Nesses casos, como é que eu, para um agricultor que tem 10 hectares em 12 parcelas, por exemplo, no Entre Douro e Minho, como é que esse agricultor vai adotar? Sozinho é difícil, muito provavelmente cai naquela classe sempre do agricultor com idade, com pouca formação, etc. Na minha opinião, o que é que tem que acontecer aí? É o agrupamento de produtores, não é? É o agrupamento de produtores, senão o percurso vai ser aquele percurso natural da seleção natural, não é? E neste momento em Portugal temos o regime da agricultura familiar, portanto, que privilegia muito isso. Se não fizermos isso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, por exemplo, o que aconteceu no tomate, não é? O tomate em Portugal é um bom exemplo. Nós reduzimos de 4.000 produtores para 400 produtores e estamos a produzir mais, precisamente porque os ceareiros e quem fazia menos área foi um bocadinho posto fora da corrida, por competitividade. Portanto, a resposta, na minha opinião, o smartphone é uma oportunidade incrível. Eu conheço projetos, muitas vezes no ISA, isso também é uma infelicidade, penso eu. Quem trabalha em agricultura de precisão nas instituições, muitas vezes, a agricultura de precisão não está integrada nas disciplinas. Existe uma disciplina em separado, em que aparece lá um professor que gosta mais da coisa. Isso para mim é um erro, ter essa estratégia. Mas o que eu ia dizer era, existem projetos em África, de utilização não exatamente de dados espaciais, mas de dados temporais, baseados na utilização do smartphone. Portanto, eu acho que isto explica isso. Ou seja, desde a fundação de Bill Gates até muitas outras que estão a investir fortemente na agricultura, no desenvolvimento da agricultura africana. Por paradoxal que possa parecer, o telemóvel, o smartphone, é um computador, quer dizer, para todos os efeitos. E, portanto, é uma estratégia sempre ganhadora, na minha opinião.
Nos queda tiempo para que querías preguntar tú, una última pregunta. Yo quería preguntar hasta dónde iba el tema del análisis de conductividad en el suelo y en nutrientes. Actualmente hay, creo, no si me equivoco, sondas tipo lisímetro, luego tienes que mandar ese soluto al laboratorio y ellos te lo analizan, o una sonda específica de conductividad con un punto solo determinado. ¿Hacia dónde va este estudio en el futuro? Da condutividade elétrica do Sol. Y concentración de nutrientes en eso. Ok. Bom, eu vou fazer ali uma partida ao meu colega José Rafael, tem mais experiência nessa área que eu, mas vou dizer, Rafael, depois se não te importares, talhas o que eu vou dizer. O que nós temos aqui dois mundos, que é o mundo das sondas capacitivas que começam a ter a possibilidade de medir a condutividade elétrica ao longo do perfil. Okay? Isso está a transformar alguma lógica no que tem a ver com a avaliação da salinidade do solo e a usar isso, estamos a falar de sondas normais para medir a água no solo, que em simultâneo medem a condutividade e, portanto, a salinidade do solo, e a usar isso para a monitorização de lixiviações e de percurso dos nutrientes no perfil. Mas isso é um ponto, porque são sondas, estamos a falar de sondas de 1.500 euros ou 1.000 euros por sonda. Depois, no que diz respeito à condutividade elétrica, aquela mais do domínio da agricultura, portanto, da componente espacial, os dois sensores mais comuns por contacto e por indução, as utilizações são diversíssimas. Porquê? Porque, na realidade, a condutividade, que nem sempre é comparável com a outra condutividade do laboratório, são coisas muitas vezes diferentes, é uma proxy, não é? É uma variável que está relacionada com qualquer coisa. Essa qualquer coisa costuma ser água disponível, costuma ser textura. Relacioná-la com nutrientes no solo. Portanto, e dizendo isto, aquilo permite, no fundo, dar-nos ali uma orientação de qualquer coisa que está relacionado com propriedades do solo, e ficamos a conhecer, muitas vezes mais em termos relativos do que absolutos, qual é o padrão da variabilidade espacial. Relacioná-las com nutrientes no solo, da minha experiência, eu digo o seguinte: não é seguro que vai haver relação entre uma coisa e outra. Tipicamente, e já debati este assunto bastante com colegas estrangeiros e americanos e ingleses e escoceses, e o que eles me dizem, e a experiência que tenho, e eu confirmo com aquilo que tenho, que é em solos menos perturbados, okay? Por exemplo, vou fazer uma plantação de um olival, um amendoal, ou numa pastagem de regimes mais extensivos, a correlação entre os nutrientes, NPK e outros, e a condutividade é maior, tende a aumentar quando comparado com solos de terra limpa, não é? Que são mobilizados e fertilizados, e são solos mais mexidos. As relações aí, já encontrei tudo. Coisas muito boas e coisas que não valem nada, tá? Em termos de relação. E, portanto, temos que depois usar estratégias alternativas, nomeadamente usando, lá está, os dados mais, as outras fontes de dados, as condutividades, NDVs, etc., para integrar tudo e inferir tudo, no fundo, para criar zonagens da parcela e recolher as amostras nos pontos mais discriminativos. Ok? Não sei se me fiz entender. Mais ou menos. O meu espanhol não é bom. Rafael, não sei se quer dizer alguma coisa. Eu pedi. Perdón, ¿te puedo hablar un portugués? Bueno, decirle que a mí me parece que es una herramienta muy interesante. Cuando uno va al médico y tiene tos, imagina que el médico lo primero que va a hacer es mandarte a hacer un RX, ¿no? De tus pulmones. Y a mí me parece que quien trabaja con el suelo, muchas gracias, quien trabaja con el suelo, yo imagino que no puede poner nada ahí sin saber que está ahí.
Y esta técnica es una técnica muy sencilla, cada vez más barata, y te quedas con la información de la variabilidad espacial. El temporal no, me parece que es un poco relativa, mas la espacial puede ser muy interesante. Te digo esto porque para implantar cualquier actividad agronómica, el suelo es la base de todo. Y entonces, si vas a poner ahí agua, bueno, hay que percibir cuál es la variabilidad de la parcela para dimensionar el riego. Si vas a poner ahí nutrientes, bueno, hay que percibir primero la variabilidad de la parcela para percibir cómo los nutrientes se van a intervenir con la planta. Si vas a poner ahí plantas, hay que percibir qué tipo de plantas, porque por ejemplo, los cultivos leñosos tienen, ¿cómo se dice? Caballos. Sí, eso. Por ejemplo, más adaptado al arcilloso, más arenoso. Y por tanto, yo lo que creo es que hasta ahora no había los instrumentos y tal vez eran muy caros para que el empresario pudiera utilizarlos. Ahora me parece que no hay disculpas para no hacer ese rastreo en sus parcelas y empezar a pensar, actuar en el suelo de manera distinta, tratando distinto lo que es distinto. Eso me parece que es muy importante para la agricultura. No sé si contesté a tu pregunta, más podemos hablar afuera si quieres. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Ricardo, gracias a todos. Ahora tenemos una media hora de sesión póster y también tomaremos un café, donde podemos seguir charlando, discutiendo y preguntando. Gracias.